Minha filha me insultou na frente da minha família. Quando eu a confrontei, minha esposa ficou do lado dela. Eu apenas sorri no dia seguinte. Cortei as duas financeiramente. Entrei com pedido de divórcio e observei elas perderem completamente o controle. Ei, Reddit, apertem os cintos e peguem a pipoca. Essa história é muito mais confusa do que você imagina. Meu nome é Martim, 42 anos, homem, 18 anos de casamento, criando uma filha, trabalhando até quase morrer como encanador para que elas pudessem ter tudo o que quisessem, e tudo isso foi para o ralo no jantar de aniversário dos meus pais. A família inteira estava lá, minha mãe e meu pai comemorando 40 anos juntos, minha irmã e o marido dela, alguns primos, meu irmão Rei, todo mundo reunido em volta da mesa enquanto minha filha Mônica estava sentada na ponta, com os olhos grudados no celular. 19 anos, estudante do segundo ano da universidade, tratando o jantar em família como se fosse uma obrigação irritante. Meu pai tentou incluí-la na conversa, perguntou sobre aquele programa competitivo de estágio em negócios no qual ela tinha conseguido entrar. Ela mal levantou os olhos da tela e disse algo como: "Não é como se eu quisesse acabar como ele", rastejando debaixo de pias e consertando vasos sanitários pelo resto da vida. A mesa ficou em silêncio. O garfo da minha mãe parou no meio do caminho até a boca. O maxilar do rei se contraiu. Aquilo foi um desrespeito direto por tudo que eu tinha feito por ela. Eu coloquei o copo na mesa e disse para ela pedir desculpas. Foi aí que a cabeça da Daniele virou bruscamente na minha direção e ela disse: "Não fale com ela desse jeito. Ela só está se expressando. Ela está sendo desrespeitosa. Ela tem direito a opiniões. Você sabe. Você não vai intimidá-la a pensar pequeno só porque você se contentou com menos." A minha própria esposa, na frente da minha família inteira, ficando do lado da nossa filha enquanto ela desprezava o trabalho que pagou por todo o estilo de vida delas. O rei começou a dizer alguma coisa, eu balancei a cabeça de leve, não valia a pena. Minha mãe tentou salvar o momento com algum comentário sobre sobremesa, a conversa seguiu, mas algo tinha se quebrado e não tinha conserto. O resto do jantar passou como um borrão, eu fui no automático, sorri quando esperado, fiz conversa fiada, mas por dentro eu estava fazendo contas. O rei me puxou de lado no estacionamento depois, queria dizer alguma coisa para elas sobre o quão fora de linha aquilo tinha sido, eu disse não. Ele estudou meu rosto com aquele olhar que ele faz quando sabe que eu estou calmo demais, e disse que estaria pronto quando eu precisasse. Naquela noite, deitado na cama ao lado da Daniele, eu fiquei encarando o teto enquanto ela rolava o feed no celular. Ela não pediu desculpas, nem sequer mencionou o que tinha acontecido, só falou sobre reformar a cozinha. Queria aquela bancada de mármore que tinha me mostrado no mês passado. Eu disse claro, ela finalmente olhou para mim e perguntou se eu estava bem. Perfeito, algo no meu tom chamou a atenção dela, mas o celular vibrou e ela voltou a mexer nele. 2 minutos depois estava dormindo. Eu fiquei acordado por horas, só pensando naquele acordo pré-nupcial que a Daniele tinha lutado tanto contra 18 anos atrás e que de repente se revelou a melhor decisão que eu já tinha tomado. O Colin tinha insistido, disse que qualquer trabalhador braçal que levasse bens para um casamento precisava de proteção. A Daniele reclamou por meses, me fez sentir culpado só por sugerir isso, mas acabou assinando depois que o próprio advogado dela revisou o documento. Depois que eu concordei em pagar o carro dela, depois que coloquei o nome dela na conta corrente conjunta para despesas da casa. Por volta das 2 da manhã eu me levantei, desci para a oficina, tirei o cofre à prova de fogo onde guardava documentos importantes, encontrei o pré-nupcial enterrado entre apólices de seguro e garantias de equipamentos, li tudo à luz do celular. Tudo o que eu possuía antes do casamento continuava sendo meu, a casa, o negócio, a caminhonete, as ferramentas, minhas contas de aposentadoria, tudo protegido. O único bem conjunto era aquela conta corrente para contas e compras de mercado. Guardei o pré-nupcial de volta, tranquei o cofre, sentei no escuro e algo fez clique. Eu finalmente vi o que esteve bem na minha frente todo esse tempo, a forma como a Daniele apoiou a Mônica sem nem piscar, o jeito casual com que ela descartou a minha carreira, como se fosse óbvio que eu tinha me contentado com menos, como se eu devesse saber que não podia esperar respeito. Há quanto tempo ela realmente se sentia assim? Na manhã seguinte acordei antes dela, fiz café, sentei à mesa da cozinha com o laptop enquanto a casa ainda estava silenciosa. Algo estava me incomodando, intuição, pressentimento, chame como quiser, estava me dizendo para começar a cavar. Abri nossa conta corrente conjunta e comecei a rolar as transações de 6 meses, tudo parecia normal no começo, supermercados, contas de serviços, postos de gasolina, até que notei um padrão. Toda terça e quinta tarde havia uma cobrança de $50 da Riverside Inn, taxa de estacionamento. A Riverside era aquele hotel sofisticado no centro, o tipo de lugar que as pessoas usam para reuniões que não querem que ninguém saiba. Meu estômago afundou, então abri o calendário da Daniele na nossa conta familiar compartilhada. Toda terça e quinta ela tinha bloqueado do meio-dia às 3, aula de yoga com Denise, só que eu nunca a tinha visto fazer yoga, nunca vi tapete, roupa de treino ou qualquer coisa que sugerisse que ela frequentava aulas 2 vezes por semana. Continuei investigando, encontrei cobranças em restaurantes que eu nunca tinha ouvido falar, um hotel boutique do outro lado da cidade, compras de presentes em lojas masculinas, colônias caras, relógios de grife, coisas que eu nunca tinha recebido.
Quanto mais eu avançava, mais enjoado eu me sentia, mas o que realmente me atingiu foram as cobranças no meu cartão de crédito empresarial, aquele que eu usava para material de encanamento e despesas de trabalho, só que alguém estava usando para compras pessoais, boutiques de alto padrão, joalherias, tratamentos de spa. Abri a conta bancária da empresa e encontrei imagens de cheques que fizeram meu estômago despencar, cheques emitidos para nomes de fornecedores que eu nunca tinha ouvido falar, J. Morgan Consulting, Summit Property Services, valores variando entre 500 e 2.000 dólares. Minha assinatura em todos, exceto que eu nunca os tinha assinado. A caligrafia era parecida, mas não exatamente igual. 14 cheques falsificados ao longo de 6 meses, pouco mais de 22.000 dólares. Depois encontrei os extratos do cartão de crédito empresarial, um cartão suplementar que eu nunca tinha autorizado, no nome da Daniele, mais 18.000 dólares em despesas pessoais no mesmo período. 40.000 dólares, cada centavo documentado, cada transação rastreada. O padrão se encaixava perfeitamente, cheque falsificado processado no início da semana, cobranças de hotel na terça e na quinta, compras não autorizadas no cartão espalhadas por todas as semanas, durante meio ano. Eu me recostei na cadeira e fiquei encarando a tela, ela não estava fazendo aulas de yoga. Ela estava se encontrando com alguém, e enquanto fazia isso estava sugando minha empresa até secá-la por completo. A questão já não era mais se ela estava me traindo, a questão era com quem. Eu mandei mensagem para o rei, disse que precisava de um favor, ele apareceu exatamente 60 minutos depois, entrou pela porta dos fundos e me encontrou na minha oficina. Mostrei a ele os extratos bancários no meu celular, rolei pelos cheques falsificados, deixei que visse cada um, observei o rosto dele escurecer, 40.000 dólares no total em cheques empresariais falsificados, cartão de crédito não autorizado. O temperamento dele começou a aparecer, perguntou se eu queria que ele a seguisse, eu disse que não, o que eu precisava eram câmeras de segurança. Se ela perguntasse, seriam para a vigilância do bairro, o carro do Johnson tinha sido arrombado na semana passada, fazia todo sentido. Ele reconheceu aquele olhar no meu rosto, sabia que eu estava tramando alguma coisa. Eu expliquei tudo, precisava ver o que estava acontecendo quando eu não estava em casa. Ele perguntou o que eu precisava dele, apenas que estivesse pronto quando isso viesse à tona, eu precisava de alguém do meu lado que não tentasse me convencer a desistir do que precisava ser feito. Depois que ele foi embora, fiz uma lista, equipamentos de câmera, armazenamento em nuvem para as gravações, discos de backup, eu precisava de backups dos meus backups, precisava garantir que nada pudesse ser apagado ou perdido. Dirigi até 2 cidades de distância até uma loja de equipamentos de vigilância, paguei em dinheiro por 3 câmeras de alto nível, com conectividade sem fio e backup em nuvem, 600 dólares no total por todo o sistema. De volta em casa, passei a tarde instalando tudo. A câmera da porta da frente foi a primeira, instalada bem alta sobre o beiral, onde pudesse capturar rostos e placas de carro. A câmera da sala de estar eu escondi numa estante decorativa, atrás de álbuns de fotos antigos que ninguém nunca olhava. A câmera do corredor substituiu nosso detector de fumaça existente, mesmo modelo, mesmo invólucro de plástico, mas com uma lente de alta definição escondida no centro. Quando a Daniele chegou do trabalho, o sistema estava funcionando perfeitamente. Ela perguntou sobre a câmera da frente, eu disse que era coisa da vigilância do bairro, segurança, ela acreditou e foi fazer o jantar como se nada estivesse diferente. Naquela noite, durante o jantar, a Mônica reclamou que precisava de um laptop novo, algum MacBook de 15 dólares que todas as amigas supostamente tinham. A Daniele concordou imediatamente, olhou para mim como se aquilo já estivesse decidido. Eu disse que iria pensar no assunto, ela franziu a testa e perguntou o que havia para pensar, eu repeti o que disse, a Mônica revirou os olhos com aquele mesmo desprezo ao qual eu estava começando a me acostumar e disse que usaria o dinheiro do aniversário. Eu disse que era uma boa ideia. Depois do jantar, fui para a oficina e abri as transmissões das câmeras, testei a função de reprodução, configurei alertas de detecção de movimento, sempre que alguém entrasse na casa meu celular avisaria, o backup em nuvem era automático. A armadilha estava montada, agora eu só precisava esperar. Na manhã de terça-feira, eu disse a Daniele que tinha um grande trabalho do outro lado da cidade, reforma de banheiro comercial em um prédio de escritórios, poderia levar o dia todo. Ela disse tudo bem, comentou que tinha yoga de qualquer forma. Dei um beijo de despedida, fiz todo o teatro, depois dirigi até o local da obra, passei 1 hora instalando tubulações para o novo layout do banheiro, tirei fotos do progresso para meus registros, enviei um e-mail de atualização ao cliente, liguei para meu fornecedor para encomendar materiais para a semana seguinte, dia de trabalho normal, rotina normal. Por volta do meio-dia, meu celular vibrou, movimento detectado na porta da frente. Tirei o telefone do bolso e abri o aplicativo da câmera, assisti à transmissão com o coração disparado. Um Audi preto entrou na minha garagem, não era o Honda prateado da Daniele, era um Audi preto que eu conhecia muito bem, o carro do Peter, meu melhor amigo.
Ele saiu do carro, olhou em volta pelo bairro como se não fosse nada demais, caminhou até minha porta da frente como se tivesse feito aquilo 100 vezes antes, para noites de cartas de sexta-feira ou churrascos de fim de semana, só que desta vez ele tirou uma chave do bolso. Minha chave reserva, a que eu tinha dado a ele 3 anos atrás quando viajamos de férias e pedi que regasse as plantas. Ele entrou na minha casa. Eu fiquei sentado no meu caminhão assistindo a transmissão, segurei o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos, senti a raiva crescer no peito. Peter, meu melhor amigo há mais de 20 anos, o cara que esteve no meu casamento, que vinha jogar cartas todo mês, que trazia a esposa deles, Zoe, para jantares de casal, Peter, que aparentemente tinha uma chave da minha casa e a usava sempre que eu estava trabalhando. Eu o vi atravessar minha sala de estar, se acomodar no meu sofá como se já tivesse feito aquilo centenas de vezes. 20 minutos depois, o carro da Danielle entrou na garagem, ela entrou pela porta da frente e o Peter se levantou, eles nem esperaram, foram direto um para o outro ali mesmo na minha sala. Eu assisti por cerca de 30 segundos, depois desliguei o telefone e fiquei sentado ali, completamente entorpecido. Aquela era minha esposa e meu melhor amigo me apunhalando pelas costas juntos, e eles vinham fazendo isso na minha própria casa enquanto eu pagava por tudo. Liguei para o rei, ele atendeu no segundo toque. O Peter está dormindo com a Danielle na minha casa. Silêncio, depois ouvi ele respirar fundo. Você tem certeza disso? Estou vendo agora pelas câmeras. Onde você está? Sentado no meu caminhão, em um canteiro de obras. Fica aí, eu estou indo até você. Não, eu vou lidar com isso do jeito certo. Você vai sim, estou a 10 minutos de distância. Hey, escuta, eu preciso de você pensando com clareza, não aparecendo aqui pronto para mandar alguém para o hospital. Outra pausa, eu podia ouvir ele andando de um lado para o outro, era o que ele fazia quando a raiva começava a subir, andava em círculos. Então me diga do que você precisa. Eu preciso que você não faça nada, ainda não. Eu vou resolver isso pelo caminho legal, mas preciso saber que você está do meu lado. Você sabe que estou. Ótimo, eu ligo para você hoje à noite. Desliguei antes que ele pudesse discutir, liguei o motor, a primeira parada foi um chaveiro a 3 quarteirões dali, eu precisava trocar todas as fechaduras da casa, nada mais de acesso livre para ninguém. Depois disso, dirigi direto para o escritório do meu advogado. O escritório do Collins ficava no centro da cidade, em um daqueles prédios mais antigos. Eu já tinha usado os serviços dele para contratos comerciais quando comprei meu primeiro caminhão de trabalho e depois novamente quando abri a empresa como pessoa jurídica. Foi ele quem insistiu no acordo pré-nupcial 18 anos atrás, o melhor conselho que eu já recebi. Entrei sem hora marcada, a recepcionista tentou me impedir, mas o Collins me viu através do vidro e fez sinal para eu entrar. Antes mesmo de me sentar, já puxei o celular. Primeiro mostrei os extratos bancários, depois as imagens dos cheques falsificados com nomes de fornecedores inexistentes, em seguida o cartão de crédito empresarial não autorizado no nome da Danielle, e por fim reproduzi as gravações das câmeras mostrando Peter entrando na minha casa com uma chave. Tudo se encaixava perfeitamente. O Collins foi anotando tudo em um bloco jurídico amarelo, aquele estilo antigo de advogado. Quando o último vídeo terminou, ele pousou a caneta e me explicou a situação. O pré-nupcial era a prova de falhas, tudo que eu tinha adquirido antes do casamento continuava sendo meu, a casa, a empresa, as contas de aposentadoria, tudo protegido. Ela havia assinado depois que o próprio advogado dela revisou o documento, nenhum tribunal iria anular aquilo. O dinheiro roubado era ainda mais simples de resolver, falsificação, fraude, uso não autorizado de crédito empresarial, crimes com trilhas documentais claras. Um processo civil seria fácil, ela teria de devolver cada centavo, além de indenizações e custas legais. O divórcio em si levaria no máximo 3 meses se ela não brigasse, se brigasse apenas acumularia mais despesas jurídicas antes de perder do mesmo jeito. Perguntei sobre opções em relação ao Peter. O Collins se recostou na cadeira, pensou um pouco e disse que poderíamos tentar entrar com uma ação civil por participação na fraude, já que o Peter se beneficiou do dinheiro roubado, mesmo que de forma indireta, jantares, hotéis, presentes. Não era garantia absoluta, mas valia a pena tentar com tudo que eu tinha documentado. Faça isso, eu disse, qualquer coisa que o faça sofrer. Passamos a hora seguinte traçando o plano. Quando saí de lá, eu tinha um roteiro claro, dar entrada no divórcio na segunda-feira e notificá-la no mesmo dia, abrir o processo civil na quarta-feira e deixar o advogado dela se virar para responder. Minha próxima parada foi do outro lado da cidade. A Zoe trabalhava como gerente em um café perto da universidade, um lugar pequeno, com torrefação local, silencioso o suficiente para uma conversa privada. Encontrei ela no escritório dos fundos, trabalhando em planilhas de inventário. Quando disse que precisava falar sobre o Peter, o corpo inteiro dela ficou tenso. Mostrei as gravações no celular, ela assistiu sem dizer uma palavra, apenas ficou sentada absorvendo tudo enquanto eu explicava a linha do tempo, pelo menos 6 meses, provavelmente mais, as manhãs de terça dela, os inventários de quarta-feira dele, tudo mentira.
Ela perguntou por que eu estava contando aquilo a ela. Expliquei que ela merecia o mesmo aviso que eu gostaria de receber se estivesse no lugar dela e também mencionei que eu iria atrás dos dois legalmente, queria que ela estivesse preparada para o que estava por vir. A Zoe assentiu, agradeceu pelo aviso e disse que cuidaria da parte dela. Eu a deixei ali sentada com o laptop. Naquela noite, voltei para casa e comecei a organizar tudo, criei uma pasta no computador chamada Evidências, fiz backup de tudo em 3 unidades diferentes, uma na oficina, uma no caminhão e outra em um cofre bancário que abri naquele mesmo dia. Na manhã seguinte, o rei apareceu enquanto eu trabalhava, trouxe pizza e sentou comigo na oficina enquanto eu explicava todo o plano jurídico, mostrei o cronograma do Collins. Ele perguntou o que eu precisava dele, eu disse a mesma coisa de antes, apenas que estivesse pronto quando a Danielle começasse a ligar para familiares tentando distorcer a história. Eu precisava de pessoas que soubessem a verdade. Ele apertou meu ombro e disse que estava comigo. Depois perguntou sobre o Peter, queria saber especificamente se havia algo que pudesse fazer para tornar a vida dele um inferno. Eu disse que não, faríamos tudo de forma limpa, nada que pudesse ser usado contra mim no tribunal. O rei não gostou, mas concordou com a cabeça, disse que quando tudo estivesse legalmente encerrado, teríamos outra conversa. Justo. Nos dias seguintes, foquei em colocar tudo em ordem, troquei todas as senhas do banco online, atualizei o seguro da empresa, garanti que o nome da Danielle não estivesse em nenhuma conta a qual ela não deveria ter acesso. Liguei para meu contador e avisei sobre o divórcio que estava por vir, queria ter certeza de que os impostos da empresa estariam impecáveis quando o advogado dela começasse a investigar. Trabalhei normalmente durante o dia, cronograma normal, sem dar nenhum sinal de que algo estava diferente. À noite, revisava as provas e garantia que cada detalhe estivesse bem protegido. Na manhã de quarta-feira acordei às 5, fiz café e sentei à mesa da cozinha com o laptop enquanto a Danielle dormia no andar de cima, abri as contas bancárias e comecei a fazer mudanças. Primeiro removi o nome dela como usuária autorizada de todos os cartões de crédito vinculados às minhas contas. 3 cartões no total, todos cancelados com 3 cliques rápidos. Em seguida, redirecionei a renda da minha empresa para fora da conta conjunta e para minha conta empresarial pessoal. Configurei alertas na conta conjunta para saber se ela tentasse fazer algum saque grande. Deixei ali apenas o suficiente para contas básicas e compras de mercado, nada além disso. Por fim, alterei todas as minhas senhas, banco, e-mail, armazenamento em nuvem, tudo. Quando a Danielle desceu as escadas às 7 da manhã, eu já tinha cortado o acesso financeiro dela sem que ela sequer percebesse. Mesmo assim, ela saiu para o trabalho, comentou que ia encontrar a Denise para almoçar naquele novo restaurante tailandês no centro. Eu sorri e disse que parecia ótimo. Ela saiu às 8, a Mônica saiu para a escola às 8h30. Esperei até às 9, liguei para meu principal cliente e disse que precisava do dia para resolver assuntos pessoais, depois dirigi até a empresa de fornecimento de materiais hidráulicos do Peter. Ele era dono de um pequeno negócio atacadista, nós inclusive tínhamos nos ajudado ao longo dos anos, eu indicava clientes, ele me dava desconto de contratante, amizade de verdade, ou assim eu pensava. A secretária dele me cumprimentou quando entrei, eu disse que na verdade estava ali para falar com a Zoe, ela comentou que a Zoe geralmente aparecia depois do almoço, pedi que avisasse a Zoe que eu tinha passado lá e que precisava conversar sobre algo relacionado à associação do bairro, e fui embora antes que o Peter pudesse me ver. Naquela noite, a Danielle tentou usar o cartão de crédito no supermercado e a compra foi recusada. Ela me ligou imediatamente, a voz afiada de irritação. Eu disse que o banco tinha identificado algumas cobranças suspeitas e precisou cancelar todos os cartões enquanto investigava. Ela perguntou que tipo de cobranças, eu disse compras não autorizadas, possível fraude, que eles estavam apurando. Ela quis saber quanto tempo isso levaria, eu respondi que poderia levar semanas, essas coisas demoram. Houve uma longa pausa, eu conseguia ouvir outros clientes ao fundo, consegui imaginá-la parada na fila do caixa com o carrinho cheio e sem como pagar. Eu disse que daria dinheiro em espécie para o essencial até tudo ser resolvido. Ela disse que aquilo era ridículo, que não ia viver com mesada em dinheiro como uma criança. Eu respondi que ela sempre podia usar o próprio dinheiro, aquela conta pessoal que ela tinha. Silêncio absoluto, ela não esperava que eu soubesse disso. Começou a gaguejar, disse algo sobre aquilo ser para emergências. Eu respondi que então parecia uma emergência para mim. Ela desligou sem se despedir. No dia seguinte, a Mônica tentou abastecer o carro, cartão recusado, tentou comprar almoço na praça de alimentação do campus, recusado de novo. Por volta das 3 da tarde, meu telefone estava explodindo de mensagens dela exigindo que eu resolvesse aquilo. Eu não respondi nenhuma, deixei ela sentir o constrangimento, deixei ela experimentar como era quando o dinheiro parava de chegar. Na manhã de quinta-feira, a Mônica entrou na cozinha furiosa, agitando o celular e exigindo saber o que estava acontecendo. Eu disse investigação bancária, que a mãe dela já sabia. Ela disse que aquilo era inaceitável, que tinha coisas que precisava comprar. Eu disse para ela arrumar um emprego, muitas pessoas da idade dela trabalham.
Ela me encarou como se eu tivesse mandado ela pular de uma ponte. Dei um gole no café e comentei que me lembrava de alguém no jantar dizendo que não queria acabar como eu, talvez aquela fosse uma boa chance de aprender sobre independência financeira. O rosto dela ficou vermelho. A Danielle apareceu perguntando o que estava acontecendo. Eu disse às duas que já tínhamos falado sobre a investigação bancária, todo mundo estava lidando com isso. Em seguida, saí. Na sexta-feira, o pânico já tinha se instalado por completo. A Danielle me ligou 3 vezes durante o trabalho, a Mônica mandou mensagens exigindo respostas. Eu ignorei todas. O que eu só fiquei sabendo depois foi que a Danielle passou a tarde de sexta-feira no banco tentando acessar aquela conta secreta. A atendente disse que havia um bloqueio devido à investigação de fraude, de 7 a 10 dias úteis para resolver, nenhum saque permitido. Ela também tentou ligar para o Peter 4 vezes, ele nunca atendeu, a secretária disse que ele estava fora do escritório, indisponível. A Zoe claramente tinha chegado nele primeiro. Então, quando cheguei em casa naquela noite, a Danielle estava sem cartões de crédito, sem acesso ao dinheiro escondido e com o plano reserva que de repente não atendia mais o telefone. Naquela noite, cheguei em casa e encontrei as duas esperando na sala, em formação de emboscada. A Danielle começou com acusações de abuso financeiro, eu quase ri e disse que aquilo era irônico vindo de alguém que roubou $40.000 da minha empresa. A sala ficou completamente silenciosa. O rosto da Danielle ficou branco, a Mônica parecia confusa. A Danielle tentou negar, escolhendo as palavras com cuidado. Eu expus exatamente tudo o que sabia, os cheques empresariais falsificados, o cartão de crédito não autorizado no nome dela, os presentes que ela vinha comprando para alguém que definitivamente não era eu. A Mônica perguntou $40.000. Eu disse para ela perguntar à mãe o que ela vinha fazendo todas as terças e quintas enquanto supostamente estava na yoga. O rosto da Danielle passou do branco para o vermelho. Ela mandou eu sair de casa, eu lembrei que aquela era minha casa, ela é que podia sair. Ela falou em direitos matrimoniais, eu sorri e lembrei do acordo pré-nupcial que ela assinou, aquele do qual reclamou por meses. Tirei os papéis do divórcio da pasta e joguei sobre a mesa de centro, disse que ela seria oficialmente notificada na segunda-feira de manhã, que tinha até lá para decidir para onde iria, porque depois de segunda-feira aquela casa seria minha, assim como já era antes de nos casarmos. A Mônica começou a chorar, implorou para eu não fazer aquilo. Eu disse que podia e que faria. A mãe dela fez as escolhas dela, agora teria que viver com elas. Subi para a oficina, tranquei a porta e abri as transmissões das câmeras. Observei as duas lidarem com a realidade enquanto eu não reagia. Na manhã de segunda-feira, o oficial de justiça apareceu às 7. A Danielle atendeu a porta de roupão, pegou o envelope com as mãos trêmulas. Eu já estava no meu primeiro local de trabalho quando ela ligou, deixei tocar até cair, ela ligou de novo e de novo, na quarta ligação eu atendi. Ela tentou soar razoável. Martim, isso é loucura, amor, por favor, vamos conversar, podemos resolver isso. Não há nada para resolver, eu disse. Mas foi só um erro. Vamos lá, você vai mesmo jogar fora 18 anos por causa de um erro? Cala a boca, Danielle, eu a interrompi. É assim que você chama 6 meses dormindo com meu amigo dentro da minha própria casa enquanto usava meu dinheiro para pagar por isso? Um erro? Não foi por 6 meses, foi só um. Eu sei exatamente há quanto tempo isso está acontecendo. Ela começou a chorar, então trouxe a Mônica para a conversa. Você vai mesmo destruir a vida dela também? Da sua própria filha? A Mônica destruiu qualquer relacionamento que ainda existia entre nós naquele jantar. Eu terminei de lidar com desrespeito. Ela é sua filha e eu sou o pai dela. Silêncio. Ela tem 19 anos. Se não consegue demonstrar o mínimo de respeito, então não há motivo para eu financiar o estilo de vida dela. Pessoas da idade dela trabalham e pagam pelas próprias coisas, está na hora de ela começar a fazer isso. Ela perguntou se poderíamos nos encontrar e conversar. Eu disse para ela conversar com meu advogado, desliguei e bloqueei o número dela. 10 minutos depois o rei ligou e disse que a Zoe tinha acabado de sair da casa do Peter, levou tudo que conseguiu carregar e foi para a casa da irmã. Rápida, eu disse. Ele respondeu que ela estava entrando com pedido de divórcio, o advogado dela já estava preparando os papéis. Então ele me contou a melhor parte. A empresa do Peter estava no nome da Zoe por questões fiscais, ele estava prestes a perder tudo. Não poderia ter acontecido com um cara mais merecedor. Eu disse que os dias seguintes passaram como um borrão de reuniões com advogados e papelada. O Collins entrou com a ação civil pelo dinheiro roubado. A Danielle tentou de tudo, ligou de números diferentes, apareceu em canteiros de obra, mandou a Mônica falar comigo. Eu bloqueei tudo. A emboscada no trabalho aconteceu na tarde de quarta-feira. Eu estava trabalhando quando vi o Honda da Danielle no estacionamento. Ela ficou esperando perto do meu caminhão, me observou carregar as ferramentas e começou a falar antes mesmo de eu conseguir abrir a porta.
Disse que queria explicar, disse que eu não entendia, que o Peter não significava nada, que tinha sido um erro, que ela iria terminar com ele, que poderíamos consertar tudo. Eu continuei carregando as ferramentas, não olhei para ela, não disse nada. Ela segurou meu braço, eu parei, olhei para a mão dela tocando em mim, ela soltou. Eu disse que nada do que ela dissesse importava mais. Ela começou a chorar, disse que ia perder tudo, para onde elas iriam, como iriam sobreviver. Eu lembrei a ela da conta secreta, aquela com o dinheiro que ela roubou de mim, talvez ela devesse ter pensado em sobrevivência antes de cometer fraude. Entrei no caminhão. Ela ficou ali chorando enquanto eu ia embora. Na tarde de quinta-feira recebi uma ligação de um número desconhecido. A voz do Peter, tensa, desesperada, implorando para eu não desligar. Eu desliguei imediatamente. Na sexta-feira tudo finalmente tinha atingido os dois em cheio. A esposa do Peter tinha entrado com o divórcio e estava indo atrás da empresa. A Danielle enfrentava uma ação civil por $40.000, mais custas legais. Eu estava sentado no escritório do Collins planejando a próxima fase. Ele confirmou que o pré-nupcial estava se mantendo perfeitamente. Ela não podia tocar na casa, não podia tocar na minha empresa, não podia tocar em nenhum bem que eu tinha antes do casamento. Bens conjuntos, o carro no nome dela ela ficava, a conta poupança conjunta foi dividida meio a meio. Todo o resto era meu. Quanto a Mônica, ela tinha 19 anos, legalmente adulta, o tribunal não me obrigaria a pagar faculdade, isso era decisão exclusivamente minha. Eu disse ao Collins que não pagaria um centavo. Ela deixou claro que achava que eu era inferior a ela, estava na hora de aprender como era a vida sem o meu dinheiro. O processo de divórcio avançou como um relógio. O advogado da Danielle tentou contestar o pré-nupcial alegando coação, afirmou que ela tinha sido pressionada a assinar. O Collins destruiu esse argumento em menos de 10 minutos, apresentou e-mails em que o próprio advogado dela confirmava ter revisado cada cláusula com ela, mostrou ao tribunal que ela teve 3 semanas para analisar o documento antes de assinar. O juiz mal levantou os olhos da papelada antes de rejeitar o pedido. A ação civil foi ainda mais direta. O advogado da Danielle tentou usar o argumento de bens matrimoniais, disse que ela tinha direito de acessar fundos conjuntos. O Collins guiou o juiz por cada cheque falsificado, apontou os nomes falsos de fornecedores, mostrou o cartão de crédito empresarial não autorizado que ela havia aberto sem meu conhecimento ou consentimento, apresentou a linha do tempo dos roubos junto com as cobranças de hotéis e compras de presentes. O juiz ordenou restituição total, mais juros e custas legais, 90 dias para pagar. Eu fiquei sentado no fundo da sala de audiências observando o rosto da Danielle desmoronar. A Mônica estava sentada ao lado da mãe, chorando com o rosto enterrado nas mãos após a audiência. O Collins e eu revisamos a divisão final de bens no corredor do fórum. Ela ficou com o Honda e com metade da poupança conjunta, algo em torno de $8.000. Todo o resto permaneceu comigo. 3 meses de processos legais para desmontar 18 anos de casamento, a papelada já estava protocolada, eu estaria oficialmente solteiro até o fim da semana. Saí para o estacionamento onde o rei estava esperando, ele leu meu rosto e entendeu. Dirigimos até uma lanchonete perto do distrito industrial, pedimos hambúrgueres, mal tocamos na comida e ficamos sentados em silêncio. O rei acabou dizendo que eu já estava pensando, a Danielle tentaria voltar quando a realidade realmente se instalasse, quando estivesse lutando para pagar aluguel e quitar aquela condenação. Eu disse a ele que não ia funcionar, aquela porta estava soldada e fechada. Ele estava certo quanto ao tempo, levou exatamente 14 dias. Encontrei a carta na minha caixa de correio 2 semanas depois de o divórcio ter sido finalizado, escrita à mão em um papel de carta bonito, sem endereço de remetente, ela deve ter pedido para outra pessoa postar para evitar que o carimbo mostrasse onde estava morando. Eu li a carta em pé, encostado na bancada da cozinha, pedidos de desculpa, arrependimento, promessas de mudar, dizendo que ainda me amava, que poderíamos reconstruir tudo se eu desse uma chance. Eu rasguei a carta em pedaços e joguei na lareira, observei queimar enquanto terminava meu café. A Mônica tentou uma abordagem mais direta, apareceu em um canteiro de obra comercial onde eu estava instalando novos canos para a reforma de um restaurante. Vi o carro dela no estacionamento e ignorei, continuei trabalhando. Ela gritou de longe dizendo que queria conversar, eu disse não. Ela começou pedindo desculpas pelo jantar, pelas coisas que disse, por acobertar a mãe, disse que estava errada sobre tudo. Eu continuei concentrado no encaixe do cano que estava apertando. Então ela chegou ao que realmente queria, dinheiro, financiamento da universidade, disse que a faculdade comunitária não estava dando certo, prometeu que me pagaria depois de se formar. Eu continuei recusando, ela insistiu, então deixei tudo claro, ela sabia do caso, sim, eu descobri, ela sabia o tempo todo, ajudou a esconder, insultou meu trabalho na frente da minha família, me tratou como lixo enquanto eu pagava por toda a vida dela. Aquilo não foram acidentes, foram escolhas. Mônica, eu passei 19 anos te criando, te dei tudo o que você quis, e você me agradeceu chamando meu trabalho de inútil. Sua mãe me agradeceu dormindo com meu melhor amigo.
Vocês duas fizeram suas escolhas, agora vão viver com elas. Eu guardei minhas ferramentas sem responder mais nada, ela ainda estava ali parada quando eu fui embora. 3 meses depois eu vendi a casa, não conseguia mais estar naquele espaço, cada cômodo me lembrava da mentira em que eu tinha vivido. Coloquei à venda numa terça-feira, tive 3 ofertas até sexta, vendi por 15 mil acima do valor pedido para um casal jovem com um bebê a caminho, fechamos em 30 dias. Encontrei um apartamento no centro da cidade, prédio moderno, 2 quartos, janelas grandes com vista para a cidade, unidade no último andar, vaga de garagem exclusiva, o aluguel era tranquilo, assinei um contrato de 2 anos e me mudei. Comecei a assumir contratos comerciais maiores, prédios de escritórios, reformas de hotéis, um centro médico que precisava de uma revisão completa do sistema hidráulico, trabalhos que exigiam licenciamento e seguro adequados e que traziam dinheiro de verdade. Implantei um sistema de agendamento profissional, mandei imprimir cartões de visita, criei um site e comecei a participar de licitações municipais. Uma noite, enquanto eu analisava propostas de projetos na mesa da sala de jantar, meu telefone vibrou com uma mensagem do Collins, curta e direta. O Peter tinha declarado falência, o advogado do divórcio da Zoe foi implacável, ficou com a empresa, a casa, estabeleceu pensão alimentícia que consumia a maior parte da renda restante dele. Agora ele trabalhava como funcionário por hora na empresa que antes era dele. Mostrei a mensagem ao rei quando ele apareceu com comida para a viagem, ele leu, sorriu e disse que era lindo. Eu disse, realmente comemos em silêncio por um tempo. O rei foi a única pessoa que esteve comigo durante tudo isso, o único que sabia cada passo que eu tinha dado. O Peter vinha tentando entrar em contato com pessoas, amigos em comum, perguntando se alguém tinha notícias minhas. O que você disse a eles? Que eu terminei com ele, qualquer um que quisesse ser amigo de nós dois precisava escolher um lado, e ninguém escolheu o dele. Todo mundo ficou comigo. Ele não tinha mais nada além dos próprios arrependimentos. 3 meses. Depois de o divórcio estar concluído, a Zoe ligou, nós mantínhamos contato de vez em quando, 2 pessoas queimadas pelas mesmas 2 pessoas tendem a se apoiar. Ela comentou que o Peter estava tentando falar com ela, queria se reconciliar, disse que tinha cometido um erro terrível. Ela respondeu que ele deveria falar com o advogado se tivesse dúvidas sobre o acordo do divórcio, fora isso, que a deixasse em paz. Inteligente, eu disse. Então ela mencionou que ele também tinha perguntado sobre mim, queria saber se eu estaria disposto a encontrá-lo, disse que queria pedir desculpas, fazer as pazes, aparentemente estava em algum programa de 12 passos agora. Eu ri e disse que ele estava usando um programa de recuperação para se infiltrar de novo na vida das pessoas. Ela perguntou se eu tinha interesse. Eu disse que, na verdade, sim, pedi para ela dizer a ele que eu encontraria com ele na terça-feira seguinte, naquele café da rua Hamilton, ao meio-dia. A verdade é que eu não precisava de encerramento, não precisava ouvir um pedido de desculpas, mas eu queria que ele visse que eu estava melhor do que nunca, e uma parte de mim só queria vê-lo se contorcer. Na terça-feira de manhã, fui com calma me arrumar, vesti roupas de trabalho novas, camisa polo da empresa com o logo do meu negócio, dirigi a caminhonete nova que eu tinha comprado 2 meses antes, uma F250 completa, com todos os opcionais e o nome da minha empresa na porta. Cheguei ao café 15 minutos antes, peguei uma mesa no canto com visão clara da porta, pedi café preto e esperei, observando as pessoas entrarem e saírem. Exatamente ao meio-dia, o carro do Peter chegou, não era mais o Audi, aquele agora era da Zoe, ele dirigia um Honda Civic velho, com um amassado na porta do passageiro, estacionou bem no fundo do estacionamento, como se estivesse envergonhado. Ficou sentado no carro por 1 minuto inteiro antes de sair, provavelmente juntando coragem ou ensaiando o que iria dizer. Quando finalmente entrou, eu mal o reconheci, ele tinha perdido pelo menos 30 quilos, provavelmente por estresse e não por academia, as roupas estavam largas, o cabelo precisava ser cortado, olheiras profundas sob os olhos. Não era o Peter confiante e arrumado que eu conheci por mais de 20 anos, era alguém que tinha perdido tudo e estava tentando salvar qualquer coisa dos escombros. Ele me viu e veio devagar, agradeceu por eu ter aceitado encontrá-lo. Eu não disse nada, apenas apontei para a cadeira vazia. Ele se sentou, pediu café, ficou olhando para as próprias mãos por um bom tempo antes de começar a falar. Então começou, disse que sabia que eu provavelmente o odiava, que ele merecia, que o que fez foi imperdoável, que estava trabalhando em si mesmo, tentando entender por que fez o que fez, que me devia um pedido de desculpas de verdade. Eu esperei, deixei o silêncio pesar. Ele continuou, disse que jogou fora mais de 20 anos de amizade, ajudou a destruir meu casamento, que estava genuinamente arrependido. Mais silêncio da minha parte. Ele disse que sabia que provavelmente não havia nada que pudesse dizer para consertar, mas estava tentando ser alguém melhor. Eu perguntei se ele já tinha terminado, então coloquei a xícara de café na mesa, olhei direto nos olhos dele e disse, se você quer perdão, vá falar com o padre, você está falando com a pessoa errada. As mãos dele estavam tremendo, disse que estava tentando consertar as coisas.
Você perdeu sua esposa, sua empresa, sua casa, está trabalhando por hora numa empresa que antes era sua, morando com seu irmão. Isso é consequência. Eu me levantei, deixei $20 sobre a mesa e disse, não espere que eu te perdoe, eu só quero que você viva com o fato de que destruiu uma amizade de 20 anos por 6 meses com uma mulher que nem te quis o suficiente para me deixar por você. Ele levantou o olhar, lágrimas escorrendo pelo rosto, disse que não conseguia viver assim. Eu respondi que não devia a ele um ombro para chorar, não devia absolutamente nada. Ele fez a cama dele, agora que deitasse nela. Fui em direção à porta, entrei no meu caminhão e fui embora. Nunca mais ouvi falar dele. Alguns amigos às vezes me perguntam se eu me arrependo, especialmente de ter cortado minha filha. A resposta é não. Você não precisa desperdiçar seu tempo, sua energia e seu dinheiro com pessoas que te tratam como lixo. Eu estou bem. Minha esposa disse que ia sair em um encontro com um colega de trabalho. Eu a avisei que sair por aquela porta mudaria tudo. Mesmo assim, ela foi, e o que aconteceu depois a destruiu completamente de maneiras que ela jamais imaginou. Meu nome é Nathan, tenho 46 anos, e nas últimas 2 décadas, construí algo que eu acreditava ser inabalável, um negócio bem-sucedido de distribuição automotiva em Phoenix, que começou em uma garagem alugada e hoje emprega 15 pessoas. Uma casa em Scottsdale que levou anos de sacrifício para ser conquistada e aquilo que eu acreditava ser um casamento sólido como uma rocha com minha esposa Lauren. Nós nos conhecemos quando eu tinha 26 anos, lutando para tirar meu negócio do chão com nada além de determinação. Ela estava terminando seu curso de marketing na ASU. Construímos tudo juntos. Do nada, eu cuidava da cadeia de suprimentos enquanto ela administrava as contas. Naqueles primeiros anos brutais, trabalhávamos 7 dias por semana, morávamos em um apartamento apertado de um quarto, comíamos macarrão instantâneo e sopa enlatada, reinvestíamos cada dólar de volta na empresa. 2 filhos vieram depois, Tyler, que agora tem 16 anos, um garoto esperto com um talento natural para computadores, e Sophie, com 11 anos, pura energia e atitude, nunca conheceu um pensamento que não compartilhasse imediatamente. Eles completavam o que, por fora, parecia o retrato perfeito, casa bonita com piscina, negócio próspero, família que aparentava ter tudo resolvido. Acontece que perfeito é apenas outra palavra para completamente cego. As rachaduras começaram a aparecer talvez 6 meses antes, mas eu as ignorei. Lauren ficou distante, passou a se importar mais com a aparência, começou a ir à academia 5 vezes por semana quando antes ia 2, roupas novas de grife que eu nunca via usar em casa, sempre no telefone, sorrindo para a tela de um jeito que não sorria para mim havia anos. Eu atribuí isso a algo da meia-idade, achei que ela precisava de espaço para lidar com o que estivesse passando, mas eu deveria ter prestado mais atenção. A tarde em que tudo implodiu começou como qualquer outra terça-feira, dia normal no depósito, resolvi um atraso de entrega, revisei os números trimestrais, cheguei em casa por volta das 6, afrouxei a gravata, tirei os sapatos e encontrei Lauren na cozinha, parada junto ao balcão com aquele olhar perdido de 1000 jardas, olhando pela janela. Oi, eu disse, dando um beijo em sua bochecha. A pele dela estava fria, ela mal se virou. Precisamos conversar. Essas palavras nunca levaram a nada de bom. Puxei uma cadeira já sentindo o estômago afundar. Lauren sentou-se à minha frente, sem fazer contato visual, como se estivesse lendo um roteiro. Tenho me sentido presa, ela começou, a voz plana, como se estivesse vivendo no piloto automático. Nathan. Eu preciso de algo para mim, algo que me faça sentir viva. Inclinei-me para a frente tentando entender. Certo, o que você está dizendo? Quer fazer um curso, entrar em um clube do livro, viajar, podemos dar um jeito. Ela finalmente olhou para mim e o que vi em seus olhos fez meu sangue gelar. Não havia nada ali, nenhum calor, nenhum reconhecimento. Vou sair em um encontro, ela disse friamente, com alguém do trabalho, hoje à noite, na verdade. As palavras bateram como um trem de carga. Fiquei ali, atônito, esperando uma piada que nunca veio. Um encontro, eu repeti. Você é casada, Lauren, temos 2 filhos lá em cima. Do que você está falando? Ela tinha uma expressão assustadoramente calma. Isso não é sobre você, Nathan. Eu só preciso me sentir viva de novo, sentir que sou desejada. Eu compenso você depois, eu prometo. Compensar como se estivesse pegando o carro emprestado em vez de detonar 18 anos de casamento. Minhas mãos começaram a tremer. Lauren, escute com atenção, se você sair por aquela porta para encontrar outro homem, não há volta. Estou te avisando, isso vai mudar tudo, nosso casamento, nossa família, tudo o que construímos. Ela se levantou, pegou a bolsa. Você está exagerando. Eu só preciso de espaço para descobrir quem eu sou. Eu a vi caminhar até a porta, cada passo parecia uma faca se torcendo. Parte de mim queria bloquear o caminho, sacudi-la para fazê-la criar juízo, mas eu estava congelado, apenas fiquei ali agarrando a mesa até os nós dos dedos ficarem brancos. A porta se fechou com um clique suave.
A casa ficou silenciosa, exceto pela minha respiração e o tic-tac do relógio da cozinha. Foi aí que eu soube que a mulher com quem me casei tinha ido embora e que a luta por tudo que construí estava apenas começando. Eu não dormi nem um minuto naquela noite inteira. Fiquei sentado sozinho no meu escritório em casa com todas as luzes apagadas, apenas encarando a parede em branco, tentando desesperadamente processar o que tinha acabado de acontecer com a minha vida. Meu cérebro continuava repetindo aquela conversa na cozinha em um loop interminável, como algum tipo de dispositivo de tortura, o jeito frio e mecânico com que ela fez o anúncio, a completa ausência de emoção em sua voz, como se nossos 18 anos de casamento fossem apenas um pequeno inconveniente do qual ela estava passando por cima casualmente a caminho de algo que considerava melhor. Tyler desceu as escadas por volta das 10 da noite procurando um lanche tardio na geladeira. Ficou ali com seus velhos shorts de basquete e uma camiseta desbotada de algum show, completamente iluminado pela luz dura da geladeira na cozinha escura. Pai, onde está mamãe? Ele perguntou da porta da cozinha, a voz extremamente cuidadosa e medida, como se estivesse tentando não detonar uma bomba. Forcei-me a soar completamente normal, ensaiei meu tom mais casual. Ela saiu com alguns amigos do trabalho, coisa corporativa, provavelmente volta mais tarde esta noite ou de madrugada. Ele assentiu lentamente, mas eu podia ver claramente a dúvida e a preocupação se infiltrando nos olhos de um garoto de 16 anos. Ele era inteligente o suficiente, perceptivo bastante para saber que algo estava seriamente e fundamentalmente errado com nossa família. Provavelmente conseguia ouvir a artificialidade oca na minha voz apesar de todos os meus esforços. Certo então, boa noite, pai. Boa noite, filho, eu te amo. Quando a porta do quarto dele se fechou lá em cima, fiquei ali congelado por mais 5 minutos inteiros, apenas encarando absolutamente nada. Então peguei meu laptop da mesa e fiz algo que nunca imaginei que faria em 18 anos de casamento. Entrei na nossa conta bancária conjunta, a conta que Lauren e eu abrimos juntos quando nos casamos, aquela que deveria representar confiança mútua, parceria igualitária e responsabilidade financeira compartilhada pela nossa família. Comecei a rolar metodicamente o histórico de transações e meu maxilar foi se cerrando cada vez mais a cada linha que eu lia. $78 cobrados em um jantar em um restaurante italiano incrivelmente sofisticado e luxuoso no centro da cidade, cujo nome eu nunca sequer tinha ouvido antes, numa quarta-feira à noite às 7h30, exatamente quando ela me disse que ficaria até tarde trabalhando em uma grande apresentação para a empresa, 3 compras separadas na Nordstrom somente no último mês, totalizando mais de $600 em roupas de grife, coisas caras que eu definitivamente nunca tinha visto usar em casa nem mesmo em eventos de trabalho, uma visita a um spa no valor de $140 na terça-feira anterior à tarde, para algo que a descrição da cobrança chamava vagamente de pacote premium de luxo, com massagem e tratamento completo, visita essa que ela nunca mencionou para mim nem uma única vez. Continuei rolando para trás pelos meses com um horror crescente, 3 meses inteiros de cobranças suspeitas, todas individualmente pequenas o suficiente para não dispararem nenhum alarme imediato na minha cabeça, $20 aqui por café especial prêmio em lugares do outro lado da cidade, $45 ali por compras em boutiques que eu não conseguia identificar, $60 por almoços em restaurantes em partes de Phoenix onde ela não tinha absolutamente nenhum motivo para estar durante o horário de trabalho, mas analisadas juntas como um padrão, pintavam um quadro absolutamente claro de alguém planejando ativamente, preparando cuidadosamente, construindo metodicamente uma vida inteira secreta, enquanto eu trabalhava feito um idiota, honesto, 60 horas por semana no depósito, tentando manter nosso negócio familiar competitivo em um mercado difícil. Ela vinha planejando e executando essa traição havia meses, enquanto eu permanecia completamente e totalmente alheio. O abridor automático da garagem zuniu mecanicamente por volta das 2 da manhã. Lauren finalmente voltou para casa e ouvi seus saltos caros batendo de forma seca no piso de madeira. Aquele som distinto de clique, clique, clique que eu costumava amar ouvir quando ela voltava para mim. Agora fazia minha pele se arrepiar fisicamente de nojo. Ela virou a esquina e entrou na sala de estar escura onde eu estava sentado imóvel no sofá. Parecia completamente revigorada. Na verdade feliz. Genuinamente radiante, cabelo ainda perfeito apesar da hora tardia, maquiagem impecável, aquele sorriso profundamente satisfeito no rosto, como se tivesse vivido a melhor noite de toda a sua vida. Ver aquela expressão doeu mais do que qualquer outra coisa poderia doer. Você ainda está acordado? Ela perguntou com surpresa evidente, colocando a bolsa de grife sobre o balcão da cozinha, sem sequer tentar esconder o choque de me ver esperando. Eu me levantei do sofá e fiz questão absoluta de manter uma distância física considerável entre nós, porque eu realmente não confiava em mim mesmo para não perder completamente o controle. Como foi seu encontro com outro homem enquanto você ainda é legalmente casada comigo? Ela apenas deu de ombros de forma casual, ainda se recusando a olhar diretamente para mim. Foi bom, legal até. Olha, Nathan, eu sei que você está chateado agora, mas isso realmente não é sobre você, é sobre eu finalmente me reencontrar depois de todos esses anos. Não é sobre mim? Eu disse, minha voz se elevando bruscamente apesar de todo o esforço desesperado para me manter calmo e controlado. Lauren,
Você é minha esposa, você é a mãe dos nossos 2 filhos que estão dormindo lá em cima neste exato momento. Cada decisão que você toma afeta todos nós, cada escolha tem consequências para toda esta família. Ela então se virou e sua expressão se endureceu em algo que eu nunca tinha visto em seu rosto em quase 2 décadas juntos. Estou cansada de ser apenas a esposa do Nathan ou só a mãe das crianças. Eu preciso ser a Lauren de novo. Eu preciso ser minha própria pessoa completa. Você entende isso pelo menos um pouco? E quem exatamente é esse cara com quem você precisa ser você mesma? Eu me aproximei, tentando desesperadamente ver algo, qualquer coisa reconhecível da mulher com quem me casei. Qual é o nome dele? Há quanto tempo isso está realmente acontecendo pelas minhas costas? Ethan, ela disse com uma nova ponta de desafio na voz, o queixo erguido como se estivesse ativamente me desafiando a questionar suas escolhas. O nome dele é Ethan Crawford. Ele é gerente de vendas na minha empresa. Trabalha em um departamento diferente e ele realmente escuta o que eu digo. Nathan, ele genuinamente me faz sentir vista, ouvida e valorizada como pessoa. Ele me faz perguntas reais sobre o que eu realmente quero da vida, o que eu penso sobre as coisas, com o que eu sonho para o meu futuro. Ethan, então agora o fantasma sem rosto que estava destruindo meu casamento tinha um nome real, uma pessoa tangível roubando ativamente minha esposa de mim. Há quanto tempo isso está acontecendo? Eu perguntei muito baixo, a raiva ardente se cristalizando em algo muito mais frio e duro. Ela hesitou por apenas uma fração de segundo, a primeira rachadura em sua fachada confiante. Alguns meses já, começou em fevereiro, talvez no início de março. No começo eram só conversas amigáveis, apenas falando casualmente no escritório, na sala de descanso, sobre coisas aleatórias do trabalho, mas então se transformou em algo mais. Alguns meses. As palavras saíram da minha boca como cascalho e vidro quebrado, a magnitude esmagadora da traição me atingiu como um golpe físico devastador direto no peito. Você mentiu descaradamente para mim por 6 meses inteiros, chegando em casa todas as noites, me dando beijo de boa noite, jantando com nossa família, ajudando as crianças com a lição de casa, e o tempo todo construindo ativamente um relacionamento romântico com outro homem pelas minhas costas. Lauren pegou a bolsa cara e seguiu determinada em direção à escada. Eu não vou discutir isso hoje à noite, está extremamente tarde e eu estou completamente exausta, podemos falar sobre isso amanhã quando você tiver se acalmado e conseguir ser racional. Eu a observei se afastar de mim com confiança, cada degrau daquela escada cravando a lâmina da faca cada vez mais fundo no meu peito, mas quando a porta do quarto principal se fechou firmemente lá em cima, quando ouvi a fechadura clicar no lugar, algo fundamental e irreversível mudou dentro de mim, a dor crua começou a se cristalizar rapidamente em algo completamente diferente, algo muito mais duro, focado e infinitamente mais perigoso, pura determinação. Ela realmente queria brincar com jogos destrutivos com a nossa família, e não fazia absolutamente nenhuma ideia de com quem estava realmente mexendo. Na manhã seguinte, liguei para o meu irmão Jake antes mesmo de servir minha primeira xícara desesperada de café da cafeteira. Ele atendeu sonolento no terceiro toque, a voz áspera de sono. Isso é melhor ser incrivelmente importante, irmãozinho, são 6 da manhã. Lauren está tendo um caso, eu disse friamente, sem qualquer introdução. Eu preciso da sua ajuda imediatamente, preciso me proteger e proteger as crianças do que está por vir. Houve um silêncio completo por cerca de 3 segundos, então a voz de Jake voltou afiada e totalmente desperta. Me dê exatamente 30 minutos. Me encontre no Gridley, na Camelback. Precisamos conversar cara a cara agora. Encontrei com ele na lanchonete 30 minutos depois, ainda usando as roupas amarrotadas do dia anterior. Ele já estava esperando em um boxe no fundo quando entrei, 2 canecas grandes de café preto já sobre a mesa. Meu irmão mais velho por 4 anos sempre foi o mais calmo e equilibrado da família, dono de um negócio de contratos elétricos bem-sucedido que ele construiu absolutamente do nada, assim como eu construí o meu. Alguém que já viu a vida chutar pessoas brutalmente nos dentes mais de uma vez. Deslizei para o assento à frente dele e ele imediatamente empurrou uma das canecas fumegantes em minha direção. Você parece um inferno requentado e servido frio, Jake disse sem rodeios, estudando meu rosto exausto com atenção. Eu me sinto pior do que isso. Dei um gole longo no café ardente e queimei a língua feio, mas sinceramente não me importei nem um pouco. Me conte absolutamente tudo, não deixe de fora um único detalhe. Eu expus toda a situação por completo. O anúncio frio de Lauren, o encontro, a forma estranhamente mecânica como ela deu a notícia, como se estivesse falando de planos de fim de semana, os extratos bancários que eu descobri mostrando meses e meses de despesas escondidas que eu nunca soube que existiam, esse tal de Ethan Crawford do departamento de vendas do escritório dela, os 6 meses de mentiras contínuas diretamente na minha cara. O maxilar de Jake foi se cerrando progressivamente a cada detalhe que eu compartilhava e, quando finalmente terminei a história inteira, ele se recostou com força no encosto do boxe e balançou a cabeça em puro nojo. 18 anos, ele disse, o desprezo genuíno espesso em sua voz normalmente controlada, ela joga fora 18 anos de casamento e família por algum cara aleatório do escritório. Inacreditável, absolutamente inacreditável. Eu sinceramente nem sei o que fazer agora, admiti, me sentindo completamente perdido.
Parte de mim quer desesperadamente acreditar que isso é só uma insanidade temporária, que ela vai acordar amanhã de manhã e de repente perceber o que está fazendo com a nossa família, mas outra parte de mim sabe lá no fundo que isso nunca vai acontecer. Escute com muita atenção agora. Jake se inclinou sobre a mesa, a voz baixa e séria. Você precisa de um advogado agora, hoje, ainda esta manhã se for possível. Eu conheço alguém excelente, Rebecca Walsh. Ela lidou com um caso de custódia extremamente desagradável para um amigo eletricista meu alguns anos atrás. Essa mulher é dura como aço, não brinca em serviço nem faz prisioneiros, e vai proteger ferozmente você e essas crianças. Mas e a Lauren? Eu perguntei, ainda me agarrando a alguma esperança estúpida. E se eu ainda conseguir consertar essa bagunça de alguma forma? A expressão de Jake se endureceu em algo que eu só tinha visto talvez 3 vezes em toda a nossa vida juntos. Irmão, vou ser completamente direto com você agora. A mulher com quem você realmente se casou não teria feito isso com você nem com a sua família. Não teria olhado diretamente nos seus olhos e dito calmamente que ia sair em um encontro romântico com outro homem. Não teria roubado dinheiro da conta conjunta para financiar um caso. Não teria passado 6 meses mentindo sistematicamente na sua cara. Seja lá no que a Lauren tenha se transformado, ela claramente não está mais pensando em você nem nas crianças. Você precisa aceitar essa realidade dura e começar imediatamente a proteger o que realmente importa. As palavras dele doeram como violência física, porque eram absolutamente e inegavelmente verdadeiras. Eu sentia essa verdade profundamente no estômago. Isso definitivamente não era algo que terapia de casal ou uma viagem romântica iria consertar magicamente. Aqui está exatamente o que você faz a partir de agora, Jake continuou, entrando em modo estratégico puro de empresário. Documente absolutamente tudo o que conseguir encontrar, imprima todos aqueles extratos bancários, salve cada mensagem de texto, cada e-mail, cada recibo que conseguir localizar, verifique registros detalhados de chamadas se conseguir acessá-los pela operadora, a agenda dela, os movimentos, os locais, tudo, mas aqui está a parte absolutamente crítica, irmãozinho, não deixe que ela saiba o que você está fazendo, sem confrontos, sem ameaças, sem dizer a ela que você está montando um caso jurídico. Fique completamente quieto, permaneça calmo e controlado. Reúna tudo o que você precisa de forma sistemática, coloque sua situação legal em ordem do jeito certo e, quando finalmente chegar a hora, você joga tudo nela de uma vez só. Isso parece muito frio. É estratégico, Jake me corrigiu com firmeza. Ela já te mostrou exatamente quem ela é como pessoa, agora você precisa acreditar nela. Ela não está jogando limpo, você também não pode se dar a esse luxo. Isso agora é sobre seus filhos, sobre garantir que Tyler e Sophie tenham estabilidade e um lar seguro. Depois do café da manhã, eu fiquei sozinho no meu caminhonete no estacionamento por uns bons 10 minutos, só pensando, encarando outras pessoas aleatórias vivendo uma terça-feira totalmente normal, pegando café, indo trabalhar, completamente sem ideia de que o meu mundo inteiro tinha acabado de desabar violentamente. Por fim, tirei o celular e disquei o número de Rebecca Walsh. Ela atendeu com profissionalismo no segundo toque. Rebecca Walsh, falando. Senhora Walsh, meu nome é Nathan Parker. Meu irmão Jake Nichols me passou seu contato. Eu preciso desesperadamente de ajuda. Preciso dar entrada no divórcio. Me diga o que está acontecendo na sua situação, ela disse, a voz profissional, mas genuinamente não cruel, nada julgadora, apenas pronta para ouvir e ajudar. Eu expliquei todo o pesadelo de novo, o caso de Lauren com Ethan Crawford, as irregularidades financeiras que eu já tinha descoberto, minha necessidade urgente de proteger Tyler e Sophie das consequências inevitáveis. Eu definitivamente posso ajudar você, Rebecca disse sem hesitar nem um segundo, mas vou precisar de absolutamente tudo a que você tiver acesso, registros bancários completos, qualquer evidência do caso que você conseguir encontrar, a agenda detalhada de trabalho dela. Registros telefônicos se for possível, todos os extratos de cartão de crédito. Quanto mais informação sólida você me der, mais forte será o caso que podemos montar e melhor poderemos proteger seus filhos. Quando podemos nos encontrar? Hoje à tarde, às 2, serve para mim. Vou te mandar agora mesmo por mensagem o endereço do meu escritório. Enquanto eu dirigia para o depósito tentando fazer algum trabalho de verdade, algo fundamental mudou permanentemente dentro de mim. A dor crua ainda estava lá, aguda, terrível e completamente real, mas por baixo da dor havia algo muito mais duro, muito mais afiado, infinitamente mais focado e perigoso. Uma determinação absoluta de proteger meus filhos e tudo que eu tinha passado 2 décadas inteiras construindo do nada. Lauren queria brincar com jogos destrutivos com a nossa família e com as nossas vidas. Ela ia aprender do jeito mais difícil que eu definitivamente não jogo para perder. Passei a semana seguinte me tornando alguém que eu nunca imaginei que seria. Obsessivo, calculista, metódico, frio. Começou com imprimir cada extrato bancário dos últimos 6 meses, destacar cada cobrança suspeita, cada saque sem explicação, cada transação que não fazia sentido. O padrão ficou cristalino assim que você sabia o que procurar. Depois, verifiquei sistematicamente nossos registros detalhados de telefone pelo portal online da operadora e encontrei literalmente centenas de mensagens de texto para um número que eu não reconhecia de jeito nenhum.
Liguei para aquele número de um celular descartável barato que eu comprei em um posto de gasolina qualquer. Ethan Crawford atendeu. Eu desliguei imediatamente sem dizer uma única palavra. Instalei uma câmera de campainha com gravação em nuvem, disse a Lauren que era apenas por segurança, depois de vários arrombamentos na vizinhança terem virado notícia local. Ela nem questionou por um segundo. 3 dias depois, a câmera filmou saindo de casa ao meio-dia numa quarta-feira, quando ela tinha me dito especificamente que estaria trabalhando de casa em um projeto importante. Eu verifiquei nosso aplicativo de rastreamento de localização compartilhada, algo que tínhamos instalado anos antes para emergências familiares e para buscar as crianças, e ela estava em um hotel em Tempe. Minhas mãos tremeram de verdade enquanto eu tirava captura de tela atrás de captura de tela de tudo. Liguei diretamente para a administradora do cartão de crédito e solicitei extratos detalhados dos últimos 6 meses. Encontrei 7 cobranças separadas de hotel só nos últimos 2 meses, todas em dias em que ela dizia que estava trabalhando até tarde ou visitando a irmã do outro lado da cidade. Cada pedaço de evidência parecia mais um soco devastador direto no meu estômago, mas eu continuei cavando cada vez mais fundo. Eu precisava saber absolutamente tudo. Fiz algumas verificações pelo LinkedIn e por conexões profissionais em comum e descobri que Ethan Crawford tinha 31 anos, era solteiro, trabalhava em vendas na empresa dela, e o cara vinha ganhando uma reputação crescente no setor, ambicioso até demais, não exatamente ético nos negócios, conhecido por usar as pessoas de forma estratégica para avançar profissionalmente. Então aconteceu algo completamente inesperado. Recebi uma mensagem no Facebook de Michelle Torres, uma amiga de longa data da Lauren desde a faculdade. Nathan, eu realmente não sei se eu deveria estar te contando isso, mas a Lauren vem falando do Ethan há meses, meses. Ela me disse diretamente que você era chato, que ela merecia muito mais, que estava desperdiçando a vida. Eu não consigo mais ficar quieta vendo isso acontecer, seus filhos não merecem isso de jeito nenhum. Eu imediatamente perguntei se ela estaria disposta a documentar o que a Lauren tinha dito a ela de fato. Michelle concordou sem hesitar. Ela está literalmente se gabando disso, Michelle explicou, agindo como se fosse um romance épico e maravilhoso. Eu tentei fazer ela ter juízo, mas ela me bloqueou em tudo. Eu vou ajudar no que eu puder. A peça final veio da fonte mais inesperada, recebi uma ligação de um número que eu não reconhecia. Sr. Parker, meu nome é Andrea Crawford, eu sou a ex-esposa do Ethan. Meu coração disparou imediatamente. Senhora Crawford, como posso ajudar? Eu sei exatamente o que a sua esposa e o meu ex-marido estão aprontando, Andrea disse, a raiva controlada e apertada na voz, e eu acho que você deveria saber que este não é nem de longe o primeiro caso do Ethan. Nem perto. Ele tem um padrão documentado, ele mira especificamente mulheres casadas mais velhas em ambientes corporativos, usa elas estrategicamente pelas conexões e contatos profissionais e então vai embora imediatamente quando já conseguiu tudo o que precisava delas. Você estaria disposta a compartilhar o que sabe? Com certeza, Andrea disse com firmeza. O Ethan destruiu completamente a minha família e a minha vida. Se eu puder ajudar a impedir que ele faça exatamente a mesma coisa com a sua, eu vou. Eu tenho mensagens, e-mails, provas detalhadas de todo o padrão dele. A sua esposa não é especial para ele, ela é só mais um alvo conveniente. Depois de desligar, eu liguei imediatamente para Rebecca Walsh de novo com a atualização. Nós temos a ex-esposa do Ethan Crawford disposta a testemunhar, eu disse. Ela tem provas sólidas, a Lauren é só um alvo dentro de um padrão documentado. Rebecca chegou a rir, com satisfação genuína na voz. Nathan, sua esposa acabou de nos entregar o caso inteiro numa bandeja de prata. Entre a Michelle, a Andrea, os registros financeiros e a própria falta de cuidado dela, ela não tem onde se apoiar. Naquela noite, Rebecca e eu nos encontramos no escritório dela no norte de Scottsdale, um prédio moderno todo de vidro e aço, profissional e intimidador, exatamente o que eu precisava. Ela analisou cuidadosamente tudo o que eu levei, os extratos bancários impressos, os registros detalhados de telefone, as cobranças de hotel, as imagens da câmera da campainha, o depoimento escrito da Michelle, as informações de contato de Andrea Crawford. Depois de analisar cada peça metodicamente, ela ergueu o olhar com uma expressão de pura satisfação profissional. O advogado da sua esposa vai ter um dia muito ruim, ela disse. Isso é infidelidade clássica somada à má conduta financeira. Podemos inclusive argumentar fraude se você quiser seguir por esse caminho. E o Tyler e a Sophie? Eu perguntei. Tyler tem 16 anos, Sophie tem 11, eu quero a guarda principal. Rebecca sentiu enquanto fazia anotações detalhadas. Com essas provas, você tem um caso extremamente forte. Sua esposa demonstrou péssimo julgamento e completo desrespeito pelo bem-estar da família. Vamos entrar imediatamente com pedido de guarda temporária, além de uma liminar impedindo que ela acesse as contas conjuntas ou tome grandes decisões financeiras sem aprovação judicial. Quanto tempo esse processo leva? Se ela contestar com força, pode levar de 6 meses a 1 ano, mas, sinceramente, com tudo que você me mostrou, não acho que ela tenha muito onde se apoiar. Rebecca se recostou na cadeira.
Eis o plano. Protocolamos tudo ainda esta semana. O xerife entrega os papéis no trabalho dela, provavelmente no meio da tarde de quarta-feira. Será público. E esse é exatamente o ponto. Queremos que ela entenda imediatamente que não está mais no controle da situação. Parece bom para mim. Há uma coisa para a qual você precisa estar preparado. O tom de Rebecca ficou sério. Ela vai reagir de forma agressiva. Mulheres como a sua esposa, quando percebem que foram pegas e perdem o controle, ficam desesperadas. Ela vai tentar pintar você como um vilão, abusivo, controlador, qualquer narrativa que ache que funcione. Você precisa documentar meticulosamente tudo a partir de agora. Cada conversa, cada mensagem, cada interação. Entendeu? Entendi perfeitamente. Você tem algum lugar seguro para as crianças ficarem por alguns dias depois que ela for notificada? Rebecca perguntou. As coisas podem ficar extremamente feias. Pensei na casa do Jake. Eles podem ficar com meu irmão se for preciso. Ótimo. Rebecca se levantou e estendeu a mão. Vou deixar os papéis prontos até amanhã de manhã. Você está fazendo a coisa certa, Nathan. Seus filhos são realmente sortudos por terem um pai disposto a lutar por eles. Ao sair do escritório dela, senti algo que não sentia havia semanas, não esperança pelo meu casamento, isso já estava completamente morto e enterrado, mas uma esperança real de que eu poderia salvar algo significativo dos escombros, esperança de que Tyler e Sophie sairiam disso bem, eventualmente. Naquela noite, sentei com Tyler no meu escritório em casa. Aos 16 anos, ele merecia saber o que estava por vir. Pai, o que está acontecendo? Ele perguntou, percebendo a gravidade da situação. Respirei fundo. Sua mãe e eu vamos nos divorciar, vou dar entrada nos papéis ainda esta semana. O rosto dele empalideceu. É por causa daquele negócio do encontro dela? Então ele sabia mais do que eu imaginava. Sim, mas é mais do que só isso, muito mais. Estou lutando pela guarda de você e da Sophie, preciso que confie em mim, estou fazendo isso para proteger vocês dois. Tyler ficou em silêncio por um longo momento, então me olhou com uma expressão que quebrou algo profundamente dentro de mim. Eu quero ficar com você, ele disse, aconteça o que acontecer, eu quero ficar com você. Eu vou garantir absolutamente que isso aconteça. O xerife entregou os papéis a Lauren no trabalho numa tarde de quinta-feira. Eu não estava lá para ver, mas um amigo do Jake que trabalhava no mesmo prédio me contou depois. Ela saiu do escritório particular pálida como um fantasma, segurando o envelope pardo como se pudesse explodir. Ela entrou em casa furiosa às 6, papéis na mão, o rosto contorcido de raiva. Que diabos é isso? Lauren gritou, batendo os papéis do divórcio sobre o balcão da cozinha, onde eu estava ajudando a Sophie com a lição de matemática. Sophie, vá para o seu quarto, querida, eu disse calmamente. Minha filha olhou entre nós com medo nos olhos, mas obedeceu. Quando ela subiu, virei-me para Lauren. É exatamente o que está escrito, eu estou pedindo o divórcio e a guarda principal. Você não pode fazer isso, a voz dela virou um grito, você não pode tirar meus filhos de mim. Eu não estou tirando, eu respondi de forma controlada. Você os abandonou quando decidiu que Ethan Crawford era mais importante do que a sua família. O rosto de Lauren ficou vermelho. Isso é sobre controle. Você sempre foi controlador, Nathan, sempre precisando saber onde eu estou, o que estou fazendo. Eu puxei o celular e abri a pasta com as provas, extratos bancários, recibos de hotel, imagens da câmera da campainha, registros telefônicos. Isso é sobre 18 anos de casamento que você jogou fora por um cara de 31 anos que está usando você por contatos profissionais, eu disse. Você realmente achou que o Ethan se importava com você ou simplesmente não se importou com o fato de ele estar te manipulando? Os olhos dela se arregalaram ao ver as provas. Você estava me espionando, você invadiu a minha privacidade. Você roubou $14.000 da nossa conta conjunta, eu rebati, você mentiu por 6 meses, você não tem direito nenhum de falar comigo sobre privacidade. Lauren se apoiou no balcão. Nathan, por favor, nós podemos consertar isso, eu cometi um erro, mas podemos superar. Não, eu disse com firmeza, você não pode bancar a vítima agora, você fez a sua escolha, agora viva com as consequências. Ela tentou suavizar a voz. Pense nas crianças, Tyler e Sophie precisam da mãe. Eu estou pensando nas crianças, eu respondi, é por isso que estou garantindo que elas tenham um pai estável. A expressão de Lauren se transformou em algo feio. Você vai se arrepender disso, eu vou contar para todo mundo o que você fez. Vá em frente, eu disse, eu tenho 18 anos de histórico como um bom marido e um bom pai. Você tem 6 meses de recibos de hotel e mentiras, vamos ver em quem as pessoas acreditam. Ela agarrou a bolsa e saiu furiosa. 2 dias depois de Lauren ser notificada oficialmente, ela explodiu no Facebook. Acordei no sábado de manhã com dezenas de notificações. Depois de 18 anos de casamento, finalmente encontrei coragem para falar a minha verdade. Aguentei anos de manipulação emocional e controle. Meu marido me isolou dos amigos, monitorou cada passo meu.
Fiquei pelos meus filhos, mas não posso mais. A publicação teve mais de 200 reações. Meu telefone tocou. Jake, você está vendo esse lixo? Estou olhando agora, pelo menos faça capturas de tela de tudo, sua advogada pode usar isso. Então algo inesperado aconteceu. Um comentário de Michelle Torres. Lauren, isso não faz sentido, o Nathan sempre foi solidário, talvez vocês devessem resolver isso em particular. Em poucos minutos o comentário foi apagado e Michelle foi bloqueada. Michelle ligou. Nathan, eu não posso ficar em silêncio, a Lauren vem se gabando do Ethan há meses, esse papel de vítima é uma farsa. Você testemunharia? Sim, seus filhos não merecem isso. Andrea Crawford ligou naquela tarde. Eu tenho acompanhado o que está acontecendo, a Lauren está sendo orientada pelo Ethan, isso é o manual dele, eu vou testemunhar sobre isso. Eu encaminhei tudo para Rebecca. Isso é ouro, Rebecca disse. Entre a Michelle, a Andrea, os registros financeiros e o colapso dela nas redes sociais, ela não tem a menor chance. O tribunal estava lotado no dia da audiência final. Parecia que metade de Scottsdale tinha aparecido para assistir. Lauren estava sentada à mesa da ré com o advogado dela, um sujeito jovem, recém-saído da faculdade de Direito, que parecia desejar desesperadamente estar em qualquer outro lugar do planeta. Rebecca estava sentada ao meu lado na nossa mesa, a pasta dela absolutamente abarrotada de provas, expressão totalmente confiante e pronta. A juíza, uma mulher na casa dos 60 anos chamada Patricia Morrison, com olhos afiados e tolerância zero para bobagens, analisou cuidadosamente o volumoso processo enquanto todos aguardávamos em silêncio tenso. Finalmente, ela levantou o olhar por cima dos óculos de leitura. Este tribunal ouvirá os depoimentos sobre guarda e divisão de bens no caso Parker versus Parker, disse a juíza Morrison, com uma voz que exigia atenção imediata. Senhora Walsh, pode começar com sua declaração inicial. Rebecca se levantou com suavidade, dominando a sala inteira com sua presença. Meritíssima, este caso é extremamente simples. O Sr. Parker foi um pai e marido dedicado por 18 anos. As provas demonstrarão de forma conclusiva que a Sra. Parker manteve um caso extraconjugal, cometeu fraude financeira ao desviar $14 mil das contas matrimoniais conjuntas e apresentou um padrão claro de engano e péssimo julgamento que a torna inadequada para a guarda principal dos filhos menores. Ela apresentou metodicamente tudo o que havíamos reunido, os extratos bancários impressos com cobranças destacadas, recibos de hotel mostrando visitas repetidas, registros telefônicos detalhados comprovando centenas de comunicações, imagens da câmera da campainha mostrando Lauren saindo de casa quando dizia estar trabalhando. Michelle Torres foi chamada ao depoimento primeiro, juramentada, aparentando nervosismo, mas determinada. Senhora Torres, como a senhora conhece a ré? Rebecca perguntou de forma profissional. Lauren e eu somos amigas próximas há 12 anos, Michelle respondeu com clareza, nos conhecemos por meio das atividades escolares dos nossos filhos. Ela me contou sobre o Ethan meses atrás, em março ou abril, se gabava do caso abertamente, dizia que o Nathan era entediante e previsível, que ela merecia excitação e paixão na vida. Ela não demonstrou absolutamente nenhum remorso pelo que estava fazendo com a própria família. O jovem advogado de Lauren tentou objetar alegando boato, mas a juíza Morrison o silenciou com um olhar duro. Andrea Crawford. Depois, em seguida, descrevendo em detalhes precisos o padrão documentado de Ethan admirar mulheres casadas em ambientes corporativos, usá-las estrategicamente por suas conexões profissionais e contatos de negócios e descartá-las imediatamente depois de extrair tudo o que lhe era útil. Eu tenho provas de que ele fazia perguntas específicas à Sra. Parker sobre os contatos e listas de clientes do marido dela na indústria automotiva para beneficiar a própria carreira, Andrea afirmou com firmeza. Mensagens de texto nas quais ele a orientava sobre como obter informações do Nathan. Ela não é a primeira vítima dele e não será a última, é assim que ele opera. Depois foi a vez de Tyler depor. Meu filho de 16 anos parecia nervoso, mas falou com uma firmeza madura muito além da idade. Tyler, você pode dizer ao tribunal como o comportamento da sua mãe afetou você e sua irmã? Rebecca perguntou com gentileza, a voz calma. Ela deixou de estar presente conosco, Tyler disse olhando diretamente para a juíza, sempre no telefone trocando mensagens com alguém, sempre saindo em horários estranhos, sempre distraída quando tentávamos falar com ela. Meu pai é quem ajuda com a lição de casa todas as noites, cozinha o jantar, garante que a Sofia e eu estejamos bem, assina autorizações, vai às reuniões com professores. Eu quero morar com ele. A Sophie também quer, mas ela é nova demais para depor. Eu vi o rosto de Lauren desmoronar enquanto o próprio filho dizia aquelas palavras. Não senti satisfação nem vitória, apenas uma tristeza profunda por tudo que ela havia destruído voluntariamente com as próprias escolhas. O advogado de Lauren tentou desesperadamente pintá-la como vítima de um marido controlador durante o interrogatório, mas isso não convenceu ninguém. Quando Lauren finalmente subiu ao púlpito, parecendo pequena e defensiva, Rebecca destruiu a credibilidade dela com precisão cirúrgica.
Senhora Parker, a senhora declarou em uma publicação pública nas redes sociais que seu marido era controlador e monitorava cada passo seu. No entanto, a senhora sempre teve acesso livre a todas as contas bancárias, correto? Sim, mas eu sentia. Sim ou não, senhora Parker, a senhora tinha acesso total? Sim. E usou esse acesso irrestrito para desviar $14.000 ao longo de 4 meses para pagar hotéis e jantares com o seu parceiro de caso. O rosto de Lauren ficou vermelho vivo. Eu não estava roubando nada. Eu estava me protegendo financeiramente caso. Se protegendo financiando um caso extraconjugal com dinheiro do casamento? A voz de Rebecca estava afiada como uma lâmina. Sem mais perguntas, meritíssima. A juíza Morrison fez um breve recesso para revisar todas as provas e retornou 30 minutos depois com a decisão final redigida. Eu revisei cuidadosamente todas as provas e depoimentos apresentados, ela disse com aquela voz firme e dominante. As ações da senhora Parker demonstram uma profunda falta de julgamento e completo desrespeito pelo bem-estar de seus filhos e pela estabilidade familiar. O Sr. Parker recebe, por meio desta decisão, a guarda física principal de ambos os filhos menores. A senhora Parker terá visitas supervisionadas em finais de semana alternados, a serem reavaliadas em 6 meses. Além disso, a senhora Parker deverá devolver integralmente os $14.000 retirados sem consentimento conjugal, acrescidos das custas processuais e de uma parte substancial dos honorários advocatícios do Sr. Parker, totalizando aproximadamente $32.000. O martelo da juíza bateu com um estalo seco que ecoou por todo o tribunal. Tinha acabado. Lauren permaneceu completamente imóvel à mesa dela, enquanto o jovem advogado sussurrava urgentemente sobre recursos. Eu me levantei, apertei a mão de Rebecca com firmeza e saí daquele tribunal de cabeça erguida. No corredor do lado de fora, Tyler e Sophie estavam esperando comigo junto do Jake, que os havia levado para comer durante a audiência. Sophie correu na minha direção em velocidade máxima e eu a peguei no colo. Já acabou, papai? Ela perguntou com a voz pequena e preocupada. Sim, meu amor, acabou de vez, vamos para casa agora. 8 meses depois de o divórcio ser oficialmente finalizado, nossa nova vida finalmente encontrou um ritmo natural novamente. Tyler estava prosperando no penúltimo ano do ensino médio, mantendo uma média de 3,8 e falando seriamente sobre cursos de ciência da computação na ASU ou talvez na UC Berkeley, se conseguisse bolsas suficientes. Sophie havia entrado para o time competitivo de futebol da escola e estava fazendo muitos novos amigos, com a confiança natural voltando forte. A casa parecia genuinamente mais leve, como se todos nós finalmente pudéssemos respirar direito novamente depois de muito tempo submersos, como se um peso enorme tivesse sido fisicamente retirado de nós três. Eu vendi a grande casa de Scottsdale cheia de memórias dolorosas e comprei um lugar menor, porém confortável, no norte de Phoenix, com um quintal enorme perfeito para churrascos e uma piscina que as crianças adoravam. Tyler e Sophie me ajudaram a escolher, andando por cada cômodo e dando suas opiniões, e pela primeira vez pareceu realmente nossa, de um jeito que a antiga casa de vitrine nunca foi. O negócio de distribuição automotiva, de alguma forma, estava indo melhor do que nunca. Acontece que quando você não está emocional e mentalmente destruído pela traição contínua do cônjuge, consegue se concentrar de verdade no trabalho. Fechei 2 grandes contratos de fornecimento com redes nacionais, contratei 3 excelentes novos funcionários para o depósito e a receita cresceu quase 18% em relação ao ano anterior. As visitas supervisionadas de Lauren, determinadas pelo tribunal, foram extremamente constrangedoras no início. Ela aparecia no centro de visitas parecendo derrotada e diminuída de um jeito que eu nunca tinha visto antes, quieta, quase submissa, o completo oposto da mulher confiante que tinha ido embora de casa. Ethan Crawford, como era previsível, a abandonou exatamente 2 meses depois de o divórcio ser oficialmente finalizado, largou ela assim que perdeu acesso aos meus contatos e conexões profissionais, exatamente como André havia previsto. Em uma tarde de sábado, depois de deixar as crianças, Lauren perguntou nervosa se poderia falar comigo em particular por 1 minuto. O que foi? Eu perguntei mantendo o tom cuidadosamente neutro. Queria dizer que sinto muito, Lauren disse, os olhos visivelmente vermelhos de tanto chorar recentemente, por absolutamente tudo. Eu destruí completamente nossa família porque fui egoísta, estúpida e estava correndo atrás de uma fantasia. Eu não espero que você me perdoe nem nada disso, mas queria que você soubesse que eu me arrependo genuinamente de tudo, de cada decisão. Eu a observei com atenção por um longo momento. A raiva intensa que tinha me sustentado durante o pior período do divórcio já tinha desaparecido completamente, substituída por algo muito mais próximo de uma piedade genuína. Eu agradeço você dizer isso, eu disse por fim, falando sério, mas isso não muda nada do que aconteceu. Você fez suas escolhas e agora todos nós temos que viver com as consequências dessas escolhas. Eu sei, ela sussurrou. Posso pedir só uma coisa? Posso passar mais tempo com as crianças? Eu realmente quero reconstruir essa relação com o Tyler e a Sophie, quero ser a mãe deles de novo.
Eu pensei cuidadosamente em Tyler e Sophie, no direito fundamental deles de ter uma relação com a mãe, se ela estivesse realmente disposta a fazer o trabalho difícil necessário. Se você conseguir provar ao tribunal que está realmente estável agora, emprego fixo, comportamento consistente e responsável, sem mais etãs nem ninguém remotamente parecido com ele, então podemos conversar sobre uma possível modificação da guarda, eu disse. Mas cabe totalmente a você reconquistar essa confiança, ninguém vai simplesmente entregá-la. Lauren assentiu rapidamente, lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Obrigada, Nathan, eu prometo que vou fazer melhor, eu juro. Enquanto ela se afastava em direção ao carro, eu senti algo genuinamente inesperado, não qualquer esperança para nós como casal, esse navio já tinha partido e afundado para sempre, mas uma esperança real de que ela pudesse, um dia, se tornar alguém que nossos filhos realmente pudessem respeitar novamente.